Ela sabia que estava sendo usada. Mas, em vez de fugir, ela olhou nos olhos do patrão e aceitou o convite. Não por submissão, mas para mostrar que ninguém mais ia rir dela sem ter a resposta que merece. Já deixa sua curtida e se inscreva no canal e vamos para a história. Não era a primeira vez que aquelas risadas ecoavam pelas paredes de mármore da mansão, mas naquela noite, algo soava diferente. O tom das piadas estava mais ácido, mais cruel. Eduardo segurava um copo de uísque enquanto os amigos falavam de desafios idiotas que só homens ricos e entediados inventam para sentir algum tipo de adrenalina. Foi aí que surgiu a ideia. E se você convidasse a nova empregada para sair? Aquela. Como é o nome? Isadora, né? A proposta caiu como um soco abafado, mas ninguém ficou em silêncio. Todos riram. Inclusive Eduardo. Mas o que leva alguém a transformar outra pessoa em uma piada? E pior, por que isso diverte tanto quando a vítima não pode se defender? A resposta está no conforto de quem nunca precisou se preocupar com as consequências. Quem sempre esteve no topo costuma confundir poder com direito. E naquela sala, gravando tudo com o celular, um dos amigos de Eduardo já previa o que seria o conteúdo perfeito pro grupo. Isadora não sabia, mas já era personagem de um roteiro cruel, escrito sem o seu consentimento. No dia seguinte, Eduardo apareceu na cozinha com um sorriso que não combinava com as roupas de grife. Disse a Isadora que estava pensando muito nela e que gostaria de levá-la para jantar num lugar chique. Foi tão fora de tom que a própria Isadora ficou em choque. Mas o que ninguém sabia é que ela tinha escutado tudo na noite anterior. Estava servindo vinho quando ouviu seu nome e entendeu que a aposta não era sobre afeto, e sim sobre controle. Ela olhou nos olhos dele por um segundo a mais e disse que sim. A notícia correu entre os amigos, junto com os risos, emojis e áudios debochados. Mas Isadora não planejava ser o entretenimento de ninguém. Ela tinha um plano. E o encontro, marcado para um restaurante elegante no centro da cidade, não seria como eles imaginavam. Na noite marcada, o restaurante estava mais silencioso que o normal. Velas acesas nas mesas, garçons atentos, e uma trilha instrumental suave tentando criar um clima que, para Isadora, soava quase como uma ironia. Ela chegou 10 minutos antes. Usava um vestido simples, mas elegante. Nada gritante. Apenas limpo, alinhado e impecável, como ela mesma. Não era uma tentativa de impressionar. Era postura. E dignidade. Eduardo chegou logo depois, atrasado como quem faz questão de demonstrar que seu tempo vale mais que o dos outros. Usava o mesmo blazer que vestia quando humilhou garçons num evento da firma, anos atrás. Talvez achasse que poder tivesse cheiro, e que bastava vesti-lo para que todos se curvassem. Você tá linda, disse ele, com um sorriso ensaiado, como se seguisse o script de um personagem que nem ele acreditava. Obrigada. Isadora respondeu com calma, sem sorrir. Pensei que viria com os outros. Eduardo riu, desconversou. Olhava ao redor, tentando identificar se os amigos já tinham enviado alguém para gravar a continuação da brincadeira. Não viu ninguém. Mas Isadora sabia que estavam ali. Talvez em um carro do outro lado da rua, talvez fingindo serem clientes no fundo do salão. Tanto faz. Ela não estava ali para se esconder. Durante o jantar, ela se manteve firme. Escutava as perguntas de Eduardo com paciência, respondia com educação. Mas as entrelinhas da conversa eram afiadas. Ele queria que ela se sentisse deslocada, inferior. Falava de viagens, de jantares que custavam o salário dela inteiro, de nomes de vinhos que nem ele sabia pronunciar direito. Ela só ouvia, observava, e em certos momentos, invertia o jogo com perguntas simples. O que você mais teme perder, Eduardo? O dinheiro ou o respeito? Ele riu, surpreso com a ousadia. Mas a pergunta ficou no ar, como um copo derramado que ninguém se dispõe a limpar. Isadora sabia que aquele encontro não era um teste para ela. Era um espelho para ele. E cada resposta que Eduardo dava só o afundava mais na própria armadilha. A arrogância dele era previsível, quase infantil. E ela, com seus olhos calmos e expressão serena, não precisava dizer muito. Só estar ali já o desestabilizava. Você acha mesmo que isso aqui é real? Ele perguntou, num certo ponto da conversa, talvez tentando recuperar o controle. Acho que você não sabe mais distinguir o que é. Nesse momento,
Daniel entrou. Vestia jeans escuros, camisa dobrada até os cotovelos, e uma expressão de quem não planejava dizer muito, mas que sabia que precisava estar ali. Ele ficou parado por um instante, observando a cena de longe. Quando finalmente se aproximou da mesa, Eduardo levantou, confuso. O que você tá fazendo aqui? A pergunta é essa mesmo, pai. O que você tá fazendo aqui? O silêncio se instalou como um frio súbito. Daniel virou-se para Isadora e estendeu a mão. Você quer sair daqui? Ela não respondeu de imediato. Olhou para Eduardo, depois para Daniel. Por fim, se levantou, pegou a bolsa com calma e disse: Eu já tinha terminado o que vim fazer aqui. Eduardo ficou parado, olhando os dois saírem juntos. Nenhum grito. Nenhuma cena. Mas, por dentro, ele sentiu uma dor difícil de nomear, porque não era só o orgulho ferido. Era o controle escapando pelos dedos. Do lado de fora, a noite estava quente. Daniel caminhava ao lado de Isadora, sem tocar nela. Não havia clima de romance, nem promessas ou discursos. Apenas presença. E respeito. Me desculpa. Por ele. Pelo que ele fez, disse Daniel, finalmente. Não é você quem tem que pedir desculpas, ela respondeu, firme, mas sem mágoa. E nem precisa me salvar. Eu só não vou mais fingir que não vejo. Ela se despediu com um aceno e entrou no metrô mais próximo, deixando Daniel parado na calçada, com o tipo de incômodo que muda a maneira como alguém enxerga o mundo. Ele não sabia ainda, mas aquela noite era o início de algo muito maior. Uma rachadura havia se formado. E nem todo o dinheiro de Eduardo seria capaz de colar aquilo de volta. Nos dias que seguiram ao jantar, Eduardo se afundou em um silêncio estranho. A mansão, antes barulhenta com reuniões, telefonemas e risadas de gente bajuladora, ficou tensa. Até os empregados pareciam andar pisando em ovos. Ele quase não comia. Só olhava fixamente para a tela do celular, esperando algum movimento de Daniel. Mas o filho não mandava mensagens, não ligava, não aparecia. No entanto, fora da mansão, Daniel estava mais presente do que nunca. Começou a revisitar os arquivos da empresa do pai, escavando contratos, analisando decisões que sempre pareceram limpas demais. Ele trabalhava em silêncio, à noite, sozinho. O que começou por curiosidade virou indignação. Descobriu acordos feitos com empresas fantasmas, cláusulas que retiravam direitos de trabalhadores, e até registros de processos abafados com acordos milionários. Cada página lida parecia revelar uma nova camada do pai que ele achava conhecer. A máscara de homem visionário, mentor admirado, desmoronava em pedaços cada vez menores. Daniel passou a enxergar Eduardo como alguém que construiu um império sobre a fragilidade dos outros. E o mais cruel, com a mesma calma com que tomava vinho francês ou assinava cheques. Enquanto isso, Isadora seguia a vida dela. Voltou ao trabalho como cuidadora de idosos em uma clínica particular. Não comentou com ninguém o que havia acontecido. Não postou nada. Não buscou justiça. Não procurou Daniel. E talvez isso tenha sido o que mais mexeu com ele. O silêncio de quem não quer destruir, mas também não vai mais se calar. No quarto dia, Daniel entrou na mansão sem avisar. Encontrou o pai na varanda, olhando o jardim como se esperasse uma redenção que não viria de fora. Sabia que você viria, disse Eduardo, sem virar o rosto. Eu vi os contratos. Vi tudo. Eduardo respirou fundo. Por um instante, Daniel pensou que ele fosse negar. Mas não. Ele apenas apoiou os cotovelos nos joelhos e disse: E aí? Vai fazer o quê? Jogar meu nome na lama? Não precisa. Você já se jogou sozinho. O silêncio entre eles foi duro. Eduardo se levantou, encarando o filho. Você não entende o que é manter um império. A gente faz o que precisa. Ninguém chega onde eu cheguei sendo bonzinho. Eu não quero o que você construiu, disse Daniel, firme. Nem o dinheiro, nem o nome. Quero quebrar esse ciclo. E se isso te destrói, então talvez nunca tenha sido forte o suficiente para se manter de pé. A tensão ficou mais densa. Eduardo, que sempre teve o controle, estava encurralado por algo que não podia comprar, o olhar do próprio filho. Daniel entregou um envelope com uma cópia dos documentos e uma carta. Disse que já havia enviado o mesmo material para um advogado e uma jornalista. Não queria vingança.
Queria mudança. E se o pai tivesse alguma decência, responderia por tudo antes que o mundo respondesse por ele. Eduardo não respondeu. Nem protestou. Apenas voltou a se sentar, mais curvado do que antes. Daniel foi embora com a calma de quem sabe que, às vezes, o maior gesto de coragem é se recusar a carregar o peso de um legado podre. Ele não sabia o que aconteceria com o pai, com a empresa, com tudo aquilo que por tanto tempo foi tratado como intocável. Mas sabia que não seria mais cúmplice. No caminho de volta, ele parou na frente da clínica onde Isadora trabalhava. Não entrou. Apenas observou pela vidraça enquanto ela ajudava uma senhora a caminhar, com paciência e carinho. Ali, Daniel entendeu de verdade o que seu pai nunca conseguiu: a grandeza não está em quem manda, mas em quem se recusa a se dobrar por migalhas. Ele virou as costas e foi embora. Havia muito o que reconstruir. Mas pela primeira vez, estava começando do lugar certo. Eduardo passou os 2 dias seguintes trancado em seu escritório. Os empregados, acostumados com os rompantes do patrão, sabiam que algo mais fundo havia quebrado. Ele não gritava, não exigia, não mandava. Ficava ali, olhando as pastas, os quadros nas paredes, as lembranças de um império construído com sangue seco, dos outros. O envelope que Daniel deixará estava em cima da mesa, intocado. Mas o peso dele era o suficiente para empurrar qualquer homem contra a própria consciência. Daniel não voltou à mansão. Estava hospedado em um apartamento alugado, simples, longe das avenidas cercadas por concreto e ego. Passou os dias redigindo um documento com tudo o que havia encontrado. Não era só sobre o pai. Era sobre o tipo de estrutura que permite pessoas como ele crescerem sem serem questionadas. E Daniel, agora, não queria apenas se afastar. Queria arrancar as raízes. Na noite de domingo, Eduardo ligou. Foi direto. Preciso falar com você. Pessoalmente. Daniel hesitou. Pensou em não ir. Mas algo nele precisava encarar aquele fim. Chegou por volta das 9. A casa estava em silêncio. Eduardo o esperava na sala, vestido como se fosse para uma reunião. Terno escuro, sem gravata. Cabelos penteados. Rosto mais pálido. Um homem que já sabia que algo havia terminado, mesmo que tentasse negar. Senta, disse o pai. Daniel não se mexeu. Eu não vou te impedir, nem ameaçar, nem subornar. Só quero que me escute. E depois, faça o que quiser. Houve uma pausa longa. Eduardo olhou para o próprio reflexo no vidro da janela. Eu nunca me achei um homem mau. Fiz tudo para manter a empresa viva. Fiz o que achava necessário. E talvez eu tenha me perdido no caminho. Mas, se você quer destruir tudo o que construí, vai estar jogando fora o seu futuro também. Daniel cruzou os braços. Isso nunca foi meu. Você tentou me transformar num herdeiro da mesma lógica que ferra pessoas como a Isadora. Eu não quero isso. Nunca quis. Eduardo deu um passo à frente. E o que você quer? Quer virar mártir? Quer jogar com a culpa do outro? Daniel não se alterou. Quero dormir sem vergonha do meu sobrenome. Aquilo doeu. Eduardo sentou. Pela primeira vez, o homem que sempre usou poder como escudo parecia pequeno. Não pelo que o filho dizia, mas por saber que era verdade. A imprensa vai acabar comigo, murmurou. Vão virar chacota. Meus amigos, meus parceiros. Não são seus amigos, cortou Daniel. São iguais a você. E vão te abandonar assim que a lama respingar. Você sabe disso. O silêncio voltou. Mas era diferente do anterior. Não era vazio. Era pesado, carregado de tudo que nunca foi dito entre eles. Você acha que isso vai mudar alguma coisa? Perguntou Eduardo. Vai fazer alguém como ela se sentir menos humilhada? Daniel caminhou até a porta. Virou-se antes de sair. Não posso mudar o que aconteceu. Mas posso impedir que continue. E se você ainda tem algum resto de decência, vai comigo amanhã entregar tudo ao Ministério Público. Eduardo o encarou. Não respondeu. Mas pela primeira vez, não negou. Daniel saiu. A porta se fechou devagar, sem estalos. Como se o tempo todo ela só estivesse entreaberta, esperando alguém ter coragem de cruzar. Na manhã seguinte,
Eduardo apareceu no prédio do MP usando uma camisa azul clara e um casaco velho que não usava há anos. Estava sozinho. Daniel chegou pouco depois. Não trocaram palavras. Só subiram, lado a lado. Na sala do promotor, Eduardo entregou os documentos. Falou o que precisava. Assinou o que pediram. Sem tentativas de limpar a própria imagem. Sem advogados ao lado. Só ele, seu filho, e a verdade que sempre evitou. Ao saírem, Daniel olhou para o pai com algo que não era perdão, mas também não era raiva. Era só um reconhecimento silencioso de que, às vezes, se perder é a única forma de perceber o quanto se está longe de casa. Na calçada, os dois se despediram com um aperto de mão curto, sem emoção. Não era um recomeço. Mas era um fim. E, talvez, o único que Eduardo ainda poderia escolher com dignidade. O processo contra a empresa de Eduardo Ferraz se arrastou por meses. As manchetes não poupavam detalhes: fraudes, contratos escusos, lavagem de dinheiro, conivência com práticas abusivas. O nome dele, antes sinônimo de poder e respeito no setor corporativo, virou sinônimo de ambição cega. Os convites para eventos sumiram. Os amigos desapareceram. E o silêncio que antes era sinal de prestígio virou isolamento. Eduardo vendeu imóveis, entregou parte do patrimônio para cobrir dívidas e acordos judiciais. Passava os dias em um apartamento modesto, bem diferente da mansão onde antes reinava. Sentava-se todas as manhãs na mesma cafeteria, lia o jornal, e às vezes era reconhecido. Mas ninguém se aproximava. As pessoas só olhavam, cochichavam, atravessavam a rua. Ele aceitava aquilo sem reação. Não havia mais escudo. Isadora soube das notícias, mas não se alimentou delas. Não sorriu, não comemorou, não buscou reconhecimento. Seguiu sua vida. Agora era coordenadora de atendimento em uma ONG que cuidava de famílias em situação de risco. O trabalho era pesado, mas fazia sentido. Tinha um salário justo, uma equipe dedicada, e todas as noites dormia com a certeza de estar ajudando pessoas que, como ela um dia, foram reduzidas ao silêncio por quem jamais se importou em escutar. Ela e Daniel se encontraram uma vez. Por acaso. Em uma feira de livros no centro. Ele estava com a barba por fazer, vestindo roupa simples, com um semblante leve, diferente daquele garoto engessado pela expectativa de um pai milionário. Conversaram por alguns minutos. Nenhum dos dois mencionou Eduardo. Falaram sobre o trabalho, sobre os projetos, sobre como estavam tentando fazer algo útil. Não houve romance, nem promessas, nem necessidade de manter contato. Ambos sabiam que o valor daquele reencontro estava na calma com que puderam se olhar sem peso. Certa tarde, Eduardo decidiu passar na antiga clínica onde Isadora trabalhava. Não para procurá-la, mas porque havia ouvido que sua mãe, agora com a saúde frágil, seria transferida para lá. No balcão de entrada, preencheu os papéis, e antes de sair, perguntou por Isadora, quase sem pensar. Ela não trabalha mais aqui, respondeu a recepcionista, com um sorriso leve. Mas ajudou a montar o protocolo de atendimento que usamos até hoje. Eduardo agradeceu e saiu. Não sentiu alívio, nem culpa. Sentiu só o vazio de alguém que, por muito tempo, acreditou que respeito podia ser comprado. E agora, ao ver o nome dela em uma plaquinha de homenagem pendurada discretamente na parede, entendeu o que Daniel tentava dizer naquela noite. Grandeza é o que você faz quando ninguém está olhando. Mais tarde, caminhando sem rumo por uma rua pouco movimentada, ele passou por uma banca de jornais. Uma manchete estampava: Ferraz entrega nova documentação e colabora com investigação de outros empresários. O rosto dele estava ali. Menor, mais velho, mais cansado. Mas dessa vez, ele não desviou os olhos. Eduardo seguiu andando, com as mãos no bolso e os passos curtos. Já não carregava pastas, nem planos, nem pretensões. Havia perdido quase tudo, exceto uma coisa: a chance de não mentir mais para si mesmo. Daniel, por outro lado, aceitou um cargo em uma fundação internacional de combate à desigualdade. Mudou de cidade. Vivia em um apartamento pequeno, mas cercado de livros, plantas e propósito. Aprendeu a cozinhar, a ouvir com paciência e a entender que o mundo não muda com discursos, mas com gestos constantes. Numa dessas tardes, ele recebeu uma carta escrita à mão. Era de Eduardo. Não espero perdão. Nem proximidade.
Mas se um dia quiser conversar como dois homens que erraram, e tentam não repetir, minha porta estará aberta. Pela primeira vez, de verdade. Daniel guardou a carta numa gaveta. Não respondeu. Pelo menos, não naquele momento. Sabia que algumas respostas precisam amadurecer no tempo certo. O mais importante já tinha acontecido, a escolha. E tanto ele quanto o pai, em caminhos opostos, haviam feito a deles. O mundo não aplaudiu ninguém. Nenhuma música subiu. Nenhuma lição foi escrita nas nuvens. Mas lá fora, enquanto a vida seguia, as histórias de pessoas como Isadora continuavam. Não como exceção, mas como força. Invisível, porém indispensável. E você, no lugar da Isadora, teria aceitado o convite? Ou enfrentaria tudo como ela fez? Comenta aqui embaixo, quero muito saber como essa história bateu aí dentro. Se essa história mexeu com você de alguma forma, já deixa o like, compartilha com alguém que precisa ouvir isso, e se inscreve no canal A Vida Conta. Isso ajuda demais a gente a continuar trazendo histórias que fazem pensar, sentir, e talvez, mudar.